Você sabia que o seu negócio pode estar fadado ao fracasso por causa dos famosos gargalos? Alguns negócios tinham tudo para dar certo e fracassaram porque não conseguiram corrigir os seus gargalos. Se você quer saber o que é esse gargalo, o vídeo de hoje é interessante para você. Você consegue identificar os gargalos dentro do seu processo de vendas? E aí eu estou falando com todo o segmento de mercado, independente do seu segmento de negócio. Você precisa de convencer alguém? Dentro do seu processo, pode ser que um único detalhe está atrapalhando o seu negócio. Esse é o chamado gargalo. Por quê? Porque você tem um processo onde você atrai pessoas e é natural que você coloque 10 pessoas, que você ofereça a sua solução para 10 pessoas e talvez ali no final converta apenas 3. Ou seja, você só venda para 3. Esse é o processo natural. Só que às vezes você coloca 10 pessoas e antes de você, de fato, tentar vender, esse número já reduziu para 1. Isso é o chamado gargalo. Tem algo muito esquisito dentro do seu processo que está praticamente repelindo o cliente. E como é que você vai identificar essa dificuldade dentro do seu processo, esse gargalo? Através do funil de vendas. O funil de vendas permite identificar os gargalos e os pontos fracos dentro do processo de venda, permitindo que sejam feitas ali de fato melhorias para otimizar a conversão e aumentar significativamente o resultado. Então hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma bem objetiva. Então, sobre o processo de vendas com a utilização do funil, qual que é a percepção aqui? É tudo sobre time, sobre saber o momento certo de em que fase que está o seu cliente. E aí você pode pensar, olha, no meu segmento isso não vai fazer sentido nenhum. A grande verdade é que todo segmento, todo negócio precisa de um processo de convencimento, onde você vai ter que convencer uma pessoa. Então isso não tem segmento, são todos os segmentos. Tem pessoas que desistiu das suas profissões porque não conseguem chegar nessa fase de execução, de negociação. E se existe no seu negócio uma troca onde esse possível cliente coloca dinheiro e você coloca uma solução, que seja um produto físico ou um serviço, você precisa de convencer pessoas, não tem jeito. E aí você pensa que existem negócios que estavam prestes a dar certo, tinha tudo para dar certo, mas não deu, porque a pessoa atrás do negócio não entendia esse time. Ou seja, chegava no primeiro momento com a execução. A pessoa tem uma proposta boa para oferecer, mas não consegue passar essa proposta. Por quê? Porque não entende o time. O seu cliente às vezes está conhecendo o conceito, conhecendo o produto, não tem como você querer vender naquele momento. Então saber o time correto da call to action, ou seja, da chamada para ação, vamos comprar? Isso é uma chamada para ação. Então saber o time correto faz toda a diferença. Não importa qual o seu ramo de atuação, se você é um prestador de serviço ou se você tem um negócio físico. A verdade é que você precisa de clientes e você precisa, acima de tudo, entender esse processo. E não existe uma forma melhor de entender esse processo do que o funil de vendas. Esse conceito vai resolver grande parte dos seus problemas. Então vamos entender melhor o que é o funil de vendas. Pense no funil de vendas como um filme com várias cenas. Cada cena desse filme representa uma fase importante na jornada do cliente, desde o momento em que ele descobre uma solução até o clímax, que é a ação de compra. Cada cena contribui para a construção de uma história persuasiva que leva o cliente a tomar a decisão final. Veja que dentro desse processo, desse funil, e aqui você consegue identificar ele muito bem, você tem a consciência, o interesse, o desejo e a ação. No nível de ação, a sua abordagem é uma. No nível de consciência é outra, muito diferente. Em tempos de internet, de marketing digital, você tem que ter essa percepção muito bem desenvolvida dentro do seu processo de vendas. E o legal é que quando você identificar como que isso funciona, isso pode ser automatizado, então não vai te dar trabalho. Veja, dentro do digital, se você for implementar uma estratégia de conscientização da solução que você oferece, é muito simples. Você pode tanto usar um profissional para isso, criar algum conteúdo para tentar gerar consciência no seu público. Se o seu negócio é local, funciona da mesma forma. Com os contatos que você tem no WhatsApp, com aquilo que você compartilha todos os dias, você pode fazer aí todo um conteúdo baseado nisso e você faz uma vez só e pode estar usando isso constantemente. Então o que acontece? Quando o cliente chegar a entrar em contato com você, que seria talvez ali a parte do desejo, você já pode de fato implementar a call to action, onde você fecha um negócio. Então veja que esse processo faz toda a diferença. O que a gente vê muito hoje nas redes sociais? Os verdadeiros cartões de visita. A pessoa publica conteúdo tentando fazer execução. Olha, nós temos isso, o número é tal. Eu, como profissional de marketing, já tive que criar artes onde eu colocava o endereço, o número de telefone, o serviço que era prestado. E muito
Muitas vezes eu aconselhei a não fazer isso, mas o que acontece é que as pessoas acham que sabem como que acontece o processo de vendas. Então não faça isso. Não crie artes que são verdadeiros cartões de visita, tentando fazer a execução de tudo quanto é forma. Você vai se tornar uma pessoa chata, você não vai ter resultado, não vai dar resultado nenhum. É possível que você esteja com um negócio excepcional na sua mão e ele não vai para frente porque você não entende esse processo. E isso é para qualquer segmento, para qualquer ramo de atuação. Como eu gosto de dizer, tem pessoas que querem jogar esse produto o quanto antes na mão do vendedor, então já entra atirando. Não, você quer comprar, a solução é tal. E já tem os outros que postergam essa ação demais porque não confia. Não tem esse excesso de confiança, está dentro do processo inicial. E se você não sair da sua zona de conforto no processo de vendas, não vai funcionar. O legal do vendedor é que ele tem que lidar com essa questão o quanto antes. Aprender a levar não. Exatamente para desenvolver o processo, para entender como que funciona. E através de 5 não, você já sabe 5 coisas que você não deve falar. Você já sabe onde está o gargalo, o que você está falando que está assustando o cliente. Não tem outro caminho. Dessa forma, dentro da zona de conforto, você não consegue adequar o seu processo, o seu funil. E aí, para facilitar ainda mais a percepção do funil de vendas, a gente colocou a jornada de compra do cliente. Qual que é o processo? Então aqui você vai ver 3 fases: topo do funil, meio do funil e fundo do funil. É simples assim, tem 3 processos, 3 etapas. E aí, se você for para a jornada de compra do cliente, você tem o aprendizado e a descoberta. Ele pode estar descobrindo que tem a dor. Veja que às vezes alguns clientes não sabem nem que tem essa dor, não sabem nem que tem o problema, e você vai explicar isso através das suas publicações, do conteúdo que você coloca na internet, das interações que você faz nos seus status do WhatsApp, ok? Ou mesmo fisicamente quando você está conversando com o seu cliente. Aliás, não com o seu cliente, ele só torna cliente quando ele de fato faz a compra ou a contratação do seu serviço. Nesse estágio ele é lead. Então você tem um momento de aprendizado, um momento de reconhecimento e consideração, que é o meio do funil, onde o cliente está ali de fato reconhecendo, eu preciso disso. E aí ele está considerando fazer uma contratação. E aí você passa para o fundo do funil, onde ele está de fato avaliando, e ali no último minuto ele está disposto a comprar. É o momento de você fazer a call to action, a chamada para ação. É o momento de você executar o seu processo de venda. Então, se eu fosse levar isso para o digital, eu tenho que pensar o seguinte: os conteúdos de topo de funil, os conteúdos de meio de funil, ele pode ser difundido dentro do Instagram, você pode jogar uma tonelada de conteúdo nesse sentido, você pode fazer isso no seu status do WhatsApp. Se você trabalha com vídeos, por exemplo, no YouTube, também é uma forma. E ainda, se você quiser investir em tráfego pago através de redes sociais, os conteúdos que você tem que investir tem que ser topo e meio de funil. E aí, falando de tráfego pago, você só vai usar conteúdo de fundo de funil, que é um pouco mais agressivo, no caso do remarketing. O que é o remarketing? É quando eu já recebi visitantes no meu site, na minha página, e aí eu faço uma ação direcionada para esses visitantes. Por isso que é remarketing. Digamos assim, é um marketing que você está fazendo uma segunda vez para essas pessoas. E aí sim, faz sentido ser um pouco mais agressivo, porque ela já está nessa fase do funil. Então veja, são 3 etapas, isso pode fazer toda a diferença. E eu volto a ressaltar, tem negócios que fracassaram simplesmente por não entender isso. Então o seu exercício vai ser adequar a sua estratégia a essas etapas. Isso vai depender muito do seu ramo de atuação, vai depender muito de quanto você está disposto a investir, porque você pode fazer uma estratégia orgânica, onde você está sempre criando conteúdo em redes sociais, e mesmo em site, ou um canal do YouTube, ou ainda dentro de uma estratégia paga. Então vai depender muito de quanto você quer investir, do tempo que você tem para investir, mas essa é a percepção do mercado. Aliás, essa é a percepção que você tem que ter, levando em consideração a jornada que o seu cliente passa ao executar a compra, quando ele chega no fundo do funil e faz de fato a compra.